Olá meninos, tudo bem? Agora a gente começa uma revisão de soluções. Eu vou resolver alguns exercícios daquela lista que eu passei para vocês de revisão para a prova Inter 2. Já que a gente não está tendo aula devido ao coronavírus, vamos fazer aula via internet, tudo bem? Então vamos começar? Vou começar aqui pela questão número 4 da lista, olha só. O brometo de hidrogênio é um gás tóxico, causador de queimaduras, pneumonia química e edema pulmonar, mas é matéria-prima para a fabricação de outros brometos de larga aplicação na indústria farmacêutica. Ele é obtido industrialmente através de uma reação de brometo de sódio com ácido fosfórico. Agora vem a pergunta, ó. Se em uma reação forem utilizados 1.750 gramas de ácido, cujo grau de pureza vale 30%, e a massa específica nesse caso é o mesmo que densidade, vale 1,2 gramas por ml, o volume de ácido fosfórico a ser empregado será de aproximadamente quanto? Vamos lá então? Bom, vou pegar os dados dessa questão para a gente começar a resolver. Ó. A massa de solução que ele está empregando, né, vale 1.750 gramas. 1.750 gramas. O grau de pureza dessa solução vale 30%, ou seja, somente 30% do que está lá é ácido sulfúrico, e a densidade dessa solução é 1,2 gramas por mililitro. Né? O que ele quer saber? Quer saber o volume de ácido fosfórico é H3PO4, volume de ácido fosfórico a ser empregado nessa solução. Veja bem, nós sabemos que densidade é o quociente entre massa e volume, certo? Dá uma olhada. Quais informações nós temos em relação a essa amostra? Eu tenho a massa de solução, então esse valor aqui ó, é conhecido, e tenho a densidade da solução, esse valor é conhecido. Portanto, dá para calcular o volume de solução que você vai estar utilizando aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Passo o volume para cá multiplicando, desce a densidade dividindo. Então, esse volume vai dar o quociente entre massa e densidade. Portanto, ó, substituindo, o volume de solução vai dar o quociente entre a massa, que é 1.750 gramas, dividido pela densidade, que é 1,2 gramas por mililitros, ok? Nesse caso, eu posso simplificar aqui, ó, gramas com gramas, a resposta vai sair em mililitros, e se você fizer essa conta, 1.750 dividido por 1,2, isso aí vai dar 1.458, eu tenho um valor pronto aqui, ó, 1.458,3 mililitros de solução. Ou seja, isso aqui corresponde a 1,458 litros de solução. Então, o volume de solução, a mistura de água mais ácido, que você vai utilizar nessa reação, é 1,45 litros aproximadamente. Só que ele não perguntou o volume de solução, ele perguntou o volume de ácido fosfórico, que também é líquido. E você lembra que lá no enunciado da questão, ele fala que 30% disso é ácido fosfórico? Agora ficou fácil, portanto, ó, 1,458 litros corresponde ao volume da solução toda, ou seja, 100%. Lembra que ele falou que só de ácido é 30%? Então, 30% disso corresponde a que volume? Estou chamando aqui de V, né? Esse volume V vai dar, ó, aqui, ó, vai dar 30% vezes 1,458 litros dividido por 100%, né? Posso simplificar aqui o símbolo de porcentagem, posso simplificar ainda um zero com um zero, então essa resposta aqui vai dar 3 vezes 1,45458 dividido por 10. Isso aí, ó, vai dar uma resposta de 0,437 litros, ou seja, aproximadamente 0,44 litros. Portanto, para essa questão, já encontramos nossa resposta está aqui na letra A. Tudo bem?
Vamos agora passar para a próxima questão. Então vamos para a questão número 5 da lista. Ela diz o seguinte, ó, uma solução aquosa de ácido sulfúrico com densidade 1,4 gramas por ml apresenta 70% em massa de soluto. Então ele deu a concentração em porcentagem. A concentração expressa em mols por litro para essa solução é igual a quanto? Beleza, vamos lá então. Olha só, que informações a gente tem em relação a essa solução? Olha só, a densidade da solução é 1,4 gramas por mililitros, né? A concentração em porcentagem, lembra que a gente pode usar esse símbolo aqui, é 70%, ou seja, 70% é o mesmo que 0,7. Lembra que você nunca usa o valor em porcentagem, sempre número puro, né? E ele quer saber a concentração em mols por litro do ácido, que nesse caso é o ácido sulfúrico, H2SO4, nessa solução. Veja, nós vamos precisar da massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, e essa massa molar, é só você fazer a conta, ó, hidrogênio é 1 vezes 2, mais o enxofre 32, mais 4 vezes 16, isso aqui vai dar 98 gramas por mol, beleza? Vamos lá. Então, conversão de unidades. Veja, existem duas fórmulas de conversão de unidades que a gente trabalhou. Quais são elas? Concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar de soluto. A outra fórmula é aquela com 1000 demônios trabalhando. Lembra? Bom, agora presta atenção aqui num detalhe importante. Ó, deixa eu mudar a cor aqui para a gente entender. Beleza. Se concentração comum é concentração molar vezes a massa molar de soluto e concentração comum é 1000 dt, ora, se C é igual a isso e C é igual a isso, eu posso falar que isso é igual a isso. Logo, nós podemos afirmar o seguinte, olha, que a concentração molar vezes a massa molar de soluto é igual a 1000 vezes a densidade vezes a porcentagem em massa. Portanto, a concentração molar vai ser 1000 vezes a densidade vezes a porcentagem em massa dividido pela massa molar do soluto. Então, nós já temos todas as informações necessárias. Portanto, ó, a concentração molar do ácido sulfúrico, que é o mesmo que isso daqui, ó, né, o mesmo símbolo, vai ser o quociente entre 1000 vezes a densidade, que é 1,4, vezes a porcentagem em massa, que é 70%, ou seja, 0,7, dividido pela massa molar de soluto, que é 98 gramas por mol. Se você fizer esses cálculos, a concentração molar do ácido sulfúrico vai dar exatamente igual a 10 mols por litro. 10 mols por litro temos aqui, ó, na resposta da letra C. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão? A próxima questão que eu escolhi da lista foi a questão número 8. Vamos lá falar da questão número 8. Ó, as soluções, deixa eu pegar uma cor amarela aqui, beleza? As soluções químicas são amplamente utilizadas tanto em nosso cotidiano como em laboratórios. Uma delas, a solução aquosa de sulfato de cobre, isso aqui é o sulfato de cobre, CuSO4, a 5% massa-volume, é utilizado no controle fitossanitário das plantas atacadas por determinados fungos. O sulfato de cobre é fungicida, né? A massa necessária de sulfato de cobre em gramas para prepararmos 5 litros dessa solução a 5% massa-volume é igual a quanto? Vamos lá, então? Bom, beleza. Então, olha só. O soluto é o sulfato de cobre, CuSO4, né? A concentração dele, a porcentagem em massa é 5%, tá? E o volume que ele quer preparar é simplesmente 5 litros. O que significa 5% massa-volume? Significa que você vai ter
5 partes, ó, 5 partes de soluto, quem é o soluto? O sulfato de cobre, dissolvido em 100 partes de solução. Até porque o que é concentração em porcentagem? É uma quantidade que tem como referência 100 partes de solução. Lembra que eu falei para vocês? O conceito, a manha, na verdade, aqui, é você saber substituir esse termo partes e esse termo partes por unidades adequadas para a resolução da sua questão. Nesse caso, eu vou substituir o primeiro termo partes por uma unidade de massa e o segundo termo partes por uma unidade de volume. Então, olha só, substituindo pelas unidades adequadas, no lugar disso, eu vou colocar a massa em gramas e no lugar disso aqui, eu vou colocar o volume em mililitros, gramas junto com mililitros. Então, nós temos 5 gramas de sulfato de cobre dissolvidos em 100 mililitros de solução. Então, uma solução 5% massa-volume significa isso, 100 gramas de sulfato de cobre em 100 mililitros de solução. Ele pediu para você preparar 5 litros da solução, ou seja, para 5.000 mililitros de solução, nós temos qual a massa de sulfato de cobre necessária. Estou chamando aqui de X. Esse valor X vai dar, olha só, X vai dar 5.000 mililitros vezes 5 gramas dividido por 100 mililitros. Certo? O que eu posso simplificar de unidade aí? Ó? Primeiro, a unidade de volume ml com ml. Depois, ainda posso simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. Então, deu 50 vezes 5. 50 vezes 5 vai dar 250 gramas de sal, que é o sulfato de cobre CuSO4. 250 gramas de sal, nós temos aqui, ó, 2,5 vezes 10 ao quadrado. Então, essa resposta está na letra C da questão. Um detalhe importante, olha, lá na lista, como eu editei e mudei essa ordem, eu acabei alterando e mudando o gabarito. Se eu não estou enganado, na lista o gabarito está a letra B, mas a resposta é essa mesma, 250 gramas, resposta à letra C. Tudo bem? Próxima questão, então, eu escolhi agora fazer a questão número 11 da apostila. A questão número 11 diz aí o seguinte, ó. O carbonato de sódio Na2CO3 é um composto sólido de cor branca, também conhecido como soda ou barrilha, que pode ser utilizado na produção de vidro, na fabricação de sabões, detergentes, corantes, papéis e etc. Se 21,2 gramas de carbonato de sódio forem dissolvidos em água suficiente para dar 1.000 mililitros de solução, ou seja, 1 litro de solução, né? Quais serão as concentrações em mols por litro? Primeiro, do sal, carbonato de sódio, e depois dos íons, sódio e íon carbonato em solução, respectivamente. Beleza, vamos lá resolver a questão, portanto. Pegando os dados dessa questão, olha só, a massa, vou colocar aqui embaixo, ó. A massa de soluto que foi dissolvida aí é 21,2 gramas de soluto. Tudo bem? Bom, o que mais que ele colocou aqui? Ó? O volume preparado de solução foi de 1.000 mililitros, ou seja, 1 litro. Né? Ele quer a concentração molar do sal e quer a concentração molar dos íons. Acontece o seguinte, ó. Primeiro você tem que determinar a massa molar do sal, que é o carbonato de sódio Na2CO3. Ora, a massa molar do carbonato de sódio é 23, você multiplica por 2, o carbono é 12, 3 vezes 16, isso aí vai dar 106 gramas por mol. Acontece o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Você concorda comigo? Deixa eu pegar uma outra cor. Você concorda comigo? Se ele dissolveu 21,2 gramas em 1 litro, eu posso afirmar que a concentração comum dessa solução é 21,2 gramas por litro. Tudo bem? Eu vou transformar isso em concentração molar. Como é que eu faço? Ora, lembra,
concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Portanto, eu posso afirmar o seguinte, passe a mim para o outro lado dividindo. Ó, a concentração molar aqui vai ser a comum dividido pela massa molar do soluto. Logo, a gente pode afirmar o seguinte, que a concentração molar desse sal vai ser, concentração comum é 21,2 gramas por litro. Isso dividido pela massa molar do soluto, que é 106 gramas por mol, ok? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, simplifica as unidades de massa, gramas com gramas. Mol vai passar para cima, a resposta vai sair em mols por litro. É o que eu quero, a concentração em mols por litro da solução. Se você fizer 21,2 dividido por 106, isso aí vai dar 0,2 mols por litro. Então, 0,2 mols por litro já é a concentração do sal carbonato de sódio Na2CO3, tudo bem? Só de você descobrir essa resposta, nós já ficaríamos entre aqui, ó, já ficaríamos divididos, né, entre a letra A da resposta e, aliás, só a letra A. Então, aqui eu já achei, né, a resposta da solução, ó, 0,2, 0,4, 0,2. Mas vamos chegar nos outros valores para você ver como é que se faz. Ó. Bom, ele quer a concentração do sal e dos íons presentes em solução. Acontece que o carbonato de sódio, Na2CO3, quando está dissolvido em água, se dissocia formando 2 mols de íons Na+, aquoso, mais os íons carbonatos, CO3 menos 2 aquoso, certo? Essa equação está balanceada? Sim, ela está balanceada. E balanceada, ela nos conta aqui, 1 mol do sal, quando em meio aquoso, produz 2 mols de íons Na+, e 1 mol de íons carbonato. Isso em solução aquosa. Como a concentração do sal é 0,2 mols por litro, se eu fizer aqui um valor x e se eu fizer aqui um valor y, x e y me darão as concentrações dos íons em solução. Claro, considerando dissociação 100%. Sim, eu estou fazendo cálculo estequiométrico com a concentração da solução. Esse valor x vai dar 0,2 vezes 2, 0,4 mols por litro. E esse valor y, 0,2 vezes 1, vai dar 0,2 mols por litro. Portanto, confirmando para essa questão, resposta está aqui, ó, na letra A. Beleza? E agora, a nossa próxima questão é a questão número 15. O que fala a questão número 15? Vamos lá? Olha só. Ela diz o seguinte, que volume de água deveremos adicionar a 10 ml de solução 2 mols por litro para torná-la 0,25 mols por litro? É uma questão de diluição de soluções. Vamos lá, então. Na diluição de soluções, olha só, eu vou fazer assim, ó, eu tenho aqui a solução antes da diluição e tenho aqui a solução depois da diluição, ou seja, a solução final. É importante que você entenda nas informações da questão quais informações são da solução antes de diluir e depois de diluir. Ó, que volume de água devemos adicionar a 10 ml de solução 2 mols por litro? 10 ml, 2 mols por litro são informações da solução antes da diluição. Então, o volume, que eu vou chamar de V1 aqui, ó, é 10 mililitros e a concentração molar antes é 2 mols por litro. Essa solução vai passar por um processo de diluição, ou seja, você vai acrescentar solvente para que a concentração final dessa solução vá para o valor de 0,25 mols por litro. Lembra? Diluir uma solução é acrescentar solvente a ela, e quando você acrescenta solvente, você diminui a concentração da solução. Na diluição de soluções, a gente pode falar o seguinte, ó, concentração molar antes da diluição vezes volume antes da diluição é igual a concentração molar final vezes volume final. Portanto, ó, concentração molar antes, 2 mols por litro, vezes o volume antes, que é
10 mililitros é igual à concentração molar final, 0,25 mols por litro, vezes o volume final, que é o que eu quero descobrir por enquanto. Aqui, de cara, eu já posso fazer o seguinte, ó, eu posso simplificar a unidade de concentração, mol por litro com mol por litro, né? Aqui, ó, trabalhando com esses valores, esse volume final vai dar a seguinte conta: 2 vezes 10 mililitros dividido por 0,25. Ora, 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 0,25 dá um volume final de 80 mililitros. Portanto, olha aqui, ó, o volume final da solução após a diluição vai ser de 80 mililitros. Qual foi a pergunta? A pergunta é: que volume de água? Muita atenção com a pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente chega nesse valor, mas na hora de responder, responde errado. Ó. Que volume de água devemos adicionar a esses 10 mililitros? Olha, se o volume inicial eram 10 mililitros, se você chegou no volume final de 80 mililitros, qual foi o volume acrescentado de água? Ora, esse volume acrescentado foi de 70 mililitros. Portanto, 70 mililitros foi o volume acrescentado de água. Isso está na resposta da letra B da questão. Tudo bem? E agora a gente resolve a questão 20 da lista. Ela fala o seguinte, ó. O ácido fosforoso é uma substância da classe dos oxiácidos, podendo ser derivado do ácido fosfórico ou do hipofosforoso. Na temperatura ambiente, é um sólido branco altamente solúvel em água, ou seja, hidrofílico. Segundo a teoria de Arrhenius, esse ácido sofre ionização, liberando cátions e ânions, favorecendo a condução de eletricidade. Aqui, ó, você vai ter que saber um detalhe importante sobre esse ácido, que no final da questão eu falo, ó. Em laboratório, uma solução de volume 200 ml foi preparada a partir da massa de 8,2 gramas desse ácido. Com base na reação de ionização e nas informações acima, responda às questões apresentadas a seguir. A concentração em mols por litro dos íons H+ ionizados na solução será de quanto? Beleza? Vamos lá então. Bom, pegando os dados da questão, olha só. Ele fala, primeiro, que o volume preparado de solução foi de 200 mililitros, ou seja, 0,2 litros, né? Fala que a massa do ácido fosforoso, qual é a fórmula do ácido fosforoso? É H3PO3, né? Fórmula do ácido fosforoso, a massa do ácido fosforoso é 8,2 gramas. E ele pergunta a concentração molar de íons H+ na solução preparada do ácido fosforoso. Beleza? Bom, primeira coisa, vamos determinar a massa molar do ácido fosforoso, H3PO3. Ora, a massa molar do ácido fosforoso, ó, oxigênio 16 vezes 3 dá 48, mais 31 do fósforo, mais 3 hidrogênios. Isso aqui vai dar 82 gramas por mol. Com esses dados, dá para calcular direto a concentração em mols por litro, concentração molar, do ácido fosforoso, H3PO3. Lembra dessa fórmula aqui, ó? Concentração molar é número de mol de soluto pelo volume da solução em litros. Ou, também posso determinar assim, ó, concentração molar do ácido fosforoso vai ser, no lugar de número de mols é o mesmo que massa do soluto pela massa molar dele vezes volume da solução em litros. Vou usar essa segunda equação porque ela tem os dados que eu preciso. Ó. Portanto, a concentração molar do ácido fosforoso vai ser a seguinte. Ó. Vamos fazer a substituição dos valores aqui. Massa do soluto, 8,2 gramas. Dividido pela massa molar do soluto, 82 gramas por mol. Vezes
o volume, que é 0,2 litros. O que a gente pode simplificar nesse caso aqui? Ó? Posso simplificar gramas com gramas, mol vai para cima, a resposta vai sair em mols por litro. Fazendo essas contas aqui, ó, isso aqui vai dar meio, né? Meio mol por litro do ácido fosforoso, que é o H3PO3. O que acontece com o ácido fosforoso quando ele é colocado em água? Ele ioniza. Então tá aqui, ó, H3PO3 aquoso, que reage formando 2H aquoso mais HPO3 menos aquoso. Essa era a observação que eu queria falar para você aqui no finalzinho da questão. Presta atenção num detalhe importantíssimo, sem isso você não resolveria a questão. O ácido fosforoso é H3PO3. Embora ele tenha 3 hidrogênios ionizáveis na sua constituição, aliás, falei errado, embora ele tenha 3 hidrogênios na sua constituição, desses 3, somente 2 hidrogênios são ionizáveis, ou seja, ele é um diácido. Se você não soubesse esse detalhe, você não conseguiria resolver a questão. Se essa equação está balanceada, significa que 1 mol do ácido fosforoso, quando ioniza, produz 2 mols de cátions H+. Como ele foi preparado na concentração de meio mol por litro, quanto de H+ vai ter dissolvido na solução? Esse X vai dar 1 mol por litro de H+, e isso está na resposta da letra C. Então, observação importante. Se você não soubesse que o ácido fosforoso era um diácido, você não resolveria essa questão. Tem outro detalhe importante ainda. Ó. O ácido fosforoso não é um ácido forte. Se ele não é um ácido forte, ele não ioniza 100%. Aqui, a gente está considerando um grau de ionização igual a 100%. Essa informação teria que ser fornecida pela questão, embora ele não tenha fornecido. Mas, basicamente, para envolver estequiometria no cálculo de concentrações de solução, é assim que se resolve, portanto, resposta letra C. Tudo bem? Abraço, espero que tenha gostado da revisão, espero você para a próxima aula. Se gostou, dá um like aqui, ajuda a divulgar o canal, que eu vou começar a postar muito mais vídeos nesse canal aqui para vocês. Falou? Abraço, até mais!